Tá na hora, tá na hora. Tá na hora de quê? Tá na hora de estudar. Eita, meu povo, olha, com esse microfone aqui, me senti uma Xuxa. Olá, meu povo do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, ó. Tá na hora de estudar. Para de brincadeira, nada de brincar, nada de pular. Senta, vamos lá, pega o caderno, pega aí teus estudos, tuas anotações e vamos estudar. Não é isso? Billy! Billy está aqui comigo, pessoal. Vocês sabem que eu não estou só. Billy está aqui, teve toda uma preparação, colocou médio, agudo, grave nesse microfone para que eu cantasse. Tá aqui Dalila, tá? Minha produtora, olha só. E estou aqui com a Helena, nossa intérprete, que deixa essa aula acessível e deixa mais bela, né? Muito linda a nossa intérprete, Helena. E estou aqui com a professora maravilhosa, a professora Carolina. Bom dia. Professora não, minha filha. Hoje eu sou Paquita. Se a Xuxa tá ali, eu sou a Paquita, viu? Tudo bem, Adoro. gente? Olha só, já tô aqui no chat preparadinha, viu? Esperando só vocês entrarem em contato com a gente e falar com a professora Carla, tá bom? Então vamos ver essa hora aí de Vamos oralidade, embora. né, Oralidade. professora? Você sabe falar em público, professora? A senhora fica nervosa? Demais. Ó, Não fico nervosa não, viu? Olha aí. Que Pois mentira, é. gente. Todo mundo fica nervoso quando fala em público, não é verdade? Mas isso aí a gente tira de letra. Aquele comecinho é sempre mais complicado, né? Não é? Mas Aquele a gente vai início. estudando, né? Mas depois a gente vai se acostumando, né? Então, Exatamente. não fiquem tímidos, não fiquem com medo, né? Quando for falar em Fiquem público. assim como a gente, ó. Se você cantando. não é, a gente se chamando de Paquita e de Xuxa, não é verdade? Mas é aquela coisa, né, Carla? Se você conhece, né, sabe do que você está falando, se você tem propriedade, se você estudou direitinho para o que você se propôs ali, né, a estar naquela apresentação e tudo mais, você vai se sair bem. Perfeito. Olha, já uma aula. E, ó, preste atenção. Você sabe que essa aula fica disponível, a professora está ali para você conversar com ela, tirar suas dúvidas, pode falar, pode mandar um oi, né? Dizer que está legal, alguma dúvida, alguma parte que você gostou, pode colocar lá no chat. Mas também, você sabe que essa aula fica disponível no YouTube e fica lá no aplicativo da Educa Recife. Caso você não tenha, né? Já apareceu o QR Code aí na tela, mas olha aí, só é você apontar o seu celular para a tela, para o QR Code e baixar o aplicativo e as nossas aulas estarão lá, certo? E é por lá que você participa no chat. Eu perguntei à professora Carolina se ela conseguia falar em público, se ela se sente confortável, se ela fica nervosa. E aí ela disse que hoje não. E é importante ressaltar esse hoje não. Mas em algum momento ela ficou, em algum momento se fica nervoso. Por quê? O que muita gente ignora na nossa língua portuguesa é a fala. Acham que por nós sabermos falar, né, a gente sabe falar muito bem, a gente tem a fala nossa, né, dentro da gente, então a gente sabe se comunicar. Mas o que a gente esquece é que a nossa língua é formada aí, é dividida em gêneros textuais, né? A nossa comunicação se dá a partir dos gêneros textuais. E que nem todos os gêneros textuais, eles são informais, como uma conversa no restaurante, como um telefonema. Nem todos os gêneros são informais. E os gêneros formais, que precisam da fala para acontecer, da oralidade, a gente precisa estudar esses gêneros. Na próxima aula, a gente vai estudar debate regrado. Por quê? Porque você sabia que é importante a gente respeitar o outro no momento da fala, e não é só questão de respeito com o outro, não. É respeito ao gênero textual. Há uma característica do gênero que solicita isso, que exige esse turno de fala. Então, a oralidade ela é importante para a gente estudar, porque a gente tem o texto escrito e a gente tem o texto oral, que são modalidades diferentes da língua. E aí a gente estuda gramática, substantivo, advérbio, vírgula, ponto, e ignora o texto oral. E aí quando você é solicitado, muitas vezes, para ir
à frente, né, para ir lá para frente da sala, conversar, para falar do seu trabalho, você fica nervoso, você não sabe como falar. Eu já escutei muitos relatos, a professora também já deve ter escutado, que os nossos estudantes dizem: ah, professora, eu não sei não falar o que eu estou pensando, não. Eu não sei falar o que eu escrevi, não. Mas como? Se você escreveu e se você está pensando? É justamente esse desconhecimento da oralidade. Acham que a oralidade é aquela casa da mãe Joana, sabe? Que se pode tudo, que todo mundo sabe, que não precisa estudar, não. Que pode entrar e sair, não. A oralidade tem uma gramática. Vocês sabiam que existem marcas de oralidade e existe uma gramática da oralidade. Então, a gente precisa estudar também, além das regras de gramática do texto escrito, de acentuação, a gente precisa se preocupar com entonação, com expressão facial, com expressão corporal. Percebam que todos os momentos que eu estou falando com você, eu estou usando as minhas mãos. E isso não é porque eu quero, não é porque eu estou querendo me movimentar, não. É porque isso faz parte da oralidade. São os aspectos, as marcas da oralidade que muitos teóricos passam a vida estudando. Porque já há estudos que é impossível você utilizar a oralidade sem o gestual. Não é isso, professora? Perfeito. Você usa muitas mãos quando está falando? Sempre. Gente, meu Deus do céu. E esse negócio de usar as mãos é bem complicado, né? Olha aqui, eu já estou aqui, ó. Esse negócio de usar as mãos. Mas veja, você tem que prestar atenção também, né? Porque não dá pra gente ficar, né, com a mão assim. Já pensou se eu e a professora Carla estivéssemos aqui falando e fazendo assim com as mãos, vocês iam ficar incomodados, não iam? Pois é. Então, mas as mãos são importantes porque elas também passam esse gestual do corpo, né? Essa linguagem corporal também é importante para passar o que a gente tá querendo, né? Não bastam só as palavras, mas o gestual é super importante porque ele também está passando uma mensagem, não é, professora? Perfeito, porque o corpo fala, né? O nosso corpo fala. E aí, quando eu digo que o corpo fala, prestem atenção que eu usei a palavra fala. Então, faz parte da fala, da oralidade, do nosso corpo. E justamente isso, os nossos movimentos estão super interligados com o nosso pensamento. O movimento tem que ter a ver com a sua fala. Professora, muito estranho. Não, não é estranho não. Você vai perceber que há muitas características da oralidade que você faz até sem perceber, mas que isso é estudado, isso é comprovado cientificamente. Então, a gente tem aqui as duas modalidades da língua portuguesa, a oral e a escrita. Né? Isso são vistas como práticas sociais. A oralidade e a escrita são, portanto, práticas e usos da língua com características específicas, pois apresentam condições de produção distintas, certo? Então, quando eu digo que são práticas sociais, prática é algo que não é estável, né? A gente tem a prática, ela vai mudar de acordo com a situação. E quando eu digo sociais, é porque nessa prática a gente precisa do social, a gente está lidando com pessoas, está lidando com a sociedade. São práticas dentro de uma sociedade, onde você está interagindo com outra pessoa, em diferentes contextos, certo? Então, se a gente tem características específicas, a gente precisa estudá-las. Eu trouxe aqui algumas imagens para vocês, né? Para que a gente percebesse as expressões. A gente nem está vendo o que, que as pessoas estão falando aí, mas a gente está percebendo, né? Observem o olhar das pessoas, o olhar da menina que está com a xícara na mão. Ela está observando e ela está entendendo, ela está prestando atenção no gesto também, nos olhares das outras pessoas. Enquanto isso, tem uma outra pessoa que está falando e está com um caderno, né? Ou seja, está apoiada na modalidade escrita. E aí muita gente também peca nesse sentido, de achar que a oralidade é diferente de escrita, então uma não tem nada a ver com a outra, não. Tem, né? Elas se complementam. Muitas vezes, muitos gêneros textuais, como é o caso do debate regrado, que a gente vai estudar na próxima aula, e a gente vai ver hoje exposição oral, muitas vezes, para a gente se sair bem nesse gênero, a gente precisa fazer um roteiro. A gente precisa colocar no papel as nossas ideias. Então, a modalidade escrita, ela apoia a modalidade oral. Uma coisa que é muito clara na diferença entre uma e outra
é que na oralidade não tem a possibilidade de fazer rascunho, né? Enquanto a gente pensa, a gente fala, a gente organiza o pensamento linguisticamente falando, não é? Então, o nosso pensamento ele é organizado linguisticamente. Você não pensa, você pensa no início, no meio e no fim. Você não vai começar a pensar no fim para ir para o meio, para ir para o início. Há uma ordem lógica no seu pensamento. E essa ordem é o que a gente chama, do nosso pensamento é organizado linguisticamente. Por isso que a gente consegue se comunicar. Tá? Então, é online. Os teóricos, os estudiosos dizem, né? A oralidade, ela se acontece online o tempo todo. Enquanto você pensa, você fala. Já na escrita, não. Há a possibilidade de rascunho, há a possibilidade de apagar. E na oralidade, a gente pode perceber algumas marcas, como, por exemplo, né, tipo, não é? Esse não é que eu acabei de falar. Então, todo mundo tem um marcador. Isso a gente chama de marcador da oralidade. Marcador oral. Professora, mas eu escutei falar que isso é errado. Não é não, tá? É impossível. Vejam uma entrevista com qualquer especialista e parem e percebam que eles têm um marcador oral. Há uma marcação da oralidade. Isso é a gramática da oralidade. Isso é a marca da oralidade. É impossível tirar. Agora, é muito diferente você usar essas marcas e não conseguir se comunicar. Isso é errado, entendeu? Quando você utiliza demais essas marcas, o seu discurso está tão nervoso, você está tão ansioso, que você não sai do Isso é errado. Agora, usar essas marcas de oralidade no seu discurso, não. Isso aí realmente é um preconceito ou um pensamento de pessoas que ainda não entenderam que a modalidade oral da língua é importante. Então, percebam os olhares dessa imagem. Assim como você percebe que você não sabe nem o que aconteceu com essa moça, mas você percebe a emoção dela. Ela não está muito feliz, ela não está muito agradável. A mesma coisa somos nós. Se eu chegasse aqui para dar aula para vocês, não é? Sobre oralidade, mas chegasse com esse semblante, com certeza, se a gente estivesse aqui, eu e você perguntaria se estava tudo bem comigo, não é? Exato. Então, quando você se expõe, né, oralmente, a sua expressão facial, ela vai ser fundamental na sua comunicação, porque é por ela que o seu auditório, o seu público, vai ter o início da comunicação, o início, o feeling, sabe? Poxa, vai ser legal essa palestra. Quando a pessoa já chega bem animada, eita, vai ser legal. Ela sabe o que está falando. Então, isso faz parte também da prática social da oralidade. É muito lindo isso. É muito lindo, não é, professora? Eu acho, até porque quando você chega numa palestra, como a professora Carla disse, né? Se o palestrante tiver chateado, for uma pessoa muito séria, né? Tá falando muito baixo, todas essas características fazem com que você comece a se desinteressar por aquilo, né? Então, se ele é uma pessoa expansiva, ele brinca, não sei o quê, né? Talvez ele conquiste o público mais facilmente, né? Exatamente. E aí, você percebe que tudo isso precisa estar em harmonia. Não é isso, Billy? Precisa estar em harmonia. A entonação precisa estar em harmonia. Como professora, imagine se a gente que dá aula, né? A gente precisa chamar a tua atenção, senão tu vai dormir. Não é verdade? Se não cansa. Quem não cansa ficar ali sentado, assistindo a aula? Então, a gente precisa ter uma entonação. Muitas vezes, quando o professor ele diminui a voz, aí já começa a ficar um pouco cansativo. Mas por quê? Porque a entonação é importante. Por isso que muitas vezes a gente dá aquele oi, vamos lá, não é? Porque a gente precisa chamar a atenção. A mesma coisa é você. Quando você for se expor oralmente, numa exposição oral, que a gente vai ver o que é um gênero, não é? É um texto expositivo. Quando você for se expor, você tem que se preparar para isso. Você tem que chamar a atenção do seu auditório, do seu público. Então, percebam, se você for religioso, enfim, você vai para a sua igreja, há uma entonação específica para padre.
há uma entonação específica para o pastor. Mas por quê? Por quê? Porque a prática social, aquele contexto, exige aquela entonação. Então, a gente pode até fazer várias dinâmicas. Fale aí como se fosse um padre. Aí você vai, entonação diferente. Fale aí como se fosse um jornalista. Você vai ter uma entonação diferente. Percebam que as entonações mudam de acordo com quem está falando, com a situação comunicativa e com o seu público, tá? Quem é o seu público? Então, quando eu perguntei aqui para vocês, a expressão facial das pessoas nas imagens diz algo para você? Eu já respondi que sim, não é? Então, a gente percebe que a expressão facial diz alguma coisa. E os gestos das personagens são importantes? São. Também já respondi que sim, são importantes. Elas precisam estar em harmonia. Então, se a gente pudesse dizer quais são os pontos principais da oralidade, a gente pode dizer que é a entonação da voz, a expressão facial, os gestos e o tipo de linguagem que você vai utilizar. Se a gente, precisasse dizer aqui quais são os aspectos principais para você prestar atenção na hora de elaborar o seu discurso, tá? Eu disse aqui que não tinha rascunho, mas tem treino, né? Você pode treinar muitas vezes. Eu mesma, quando fui fazer a minha defesa de dissertação, nossa defesa, do doutorado, mestrado, a gente treina antes, a gente fala consigo mesma, a gente chama alguém, escuta aqui, ver se você está entendendo como eu estou falando, o que é que eu estou falando, para ver se eu estou bem. Então, há treino, tá? Nenhuma situação comunicativa formal, ela é do nada e para o nada. Existe uma preparação. Exige um preparo, né, professora? Um estudo antes, né? Você não vai chegar para apresentar uma coisa tão séria, né? Quanto uma apresentação formal, sem ter lido nada, né? Senão você não consegue desenvolver o conteúdo que é necessário ali, né? Para você passar para as pessoas. Exatamente. Então, o que é um texto expositivo, já que eu estou falando tanto de se expor? Como o próprio nome diz, expor algo. Olha essa imagem. Tem uma pessoa na frente ali, chamando a atenção. Olha o gesto dela, né? Olha a mão dela. Então, ela está falando. Quem está com quem está com o poder ali naquele momento é aquela moça, é a palestrante. Então, ela que está comandando toda a situação comunicativa. A gente tem aí o auditório, que são essas pessoas que estão assistindo essa palestra, esse texto expositivo. Então, o texto que ela está produzindo aí é texto expositivo. Quando eu chamo alguém para falar sobre um assunto que eu não sei, a professora Carolina de Ciências, se eu solicitar que ela dê uma palestra para vocês, que ela dê uma palavrinha sobre alguma coisa, sobre algum conteúdo, diz aí um conteúdo, amiga. Ecossistemas terrestres. Olha aí, ecossistema terrestre. Terrestre. E aí ela vai fazer um texto expositivo, ela vai explicar para vocês o que é isso. Por quê? Porque ela tem essa informação, é a formação dela. Do mesmo jeito que a gente chama um especialista. Você, na sua escola, com certeza, já viu algumas palestras, acontecendo. Então, percebam também nessa outra imagem que a pessoa que está falando, esse rapaz, ele está apoiado no material. Então, a gente se apoia em algum material. Ele está apontando para alguma coisa ali, para alguma imagem. Existe um apoio, enquanto também o auditório está ali com seu notebook. Então, a fala, ela se apoia, sim, em outros materiais, tá? Agora, não podemos ficar refém dele. Muitas vezes, a gente fica dependente desse material, e aí, se a tecnologia falha, né? E aí? Então, a gente precisa se preparar, como a professora Carolina falou. E, quando a gente se prepara, pessoal, a gente sabe mais do que ninguém do nosso trabalho, não é? Quando você vai apresentar o seu trabalho na sala de aula, você é detentor do saber naquele momento. Então, ninguém mais do que você sabe do seu trabalho. Então, nada de ficar nervoso, é só realmente estudar como falar, como se comportar, os gestos,
qual vai ser o teu apoio, se vai ser um quadro, se vai ser um papel, se você vai distribuir o papel para a plateia. E assim você vai elaborando o seu discurso. E é muito bom quando isso acontece, olha, Uma quando coisa as que eu, pessoas, né? uma coisa que eu acho legal é isso, né, Carla? Você tentar envolver o seu público-alvo, né? Naquela sua apresentação, naquela experiência. Porque quando o público se sente envolvido, há um interesse maior. E também há um aprendizado maior, né? Em cima daquele tema que você está trabalhando com o seu público. Então, uma coisa é a gente ficar aqui só falando, falando, chegar na sala de aula, só falar, 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 não deixar nenhum estudante dar a opinião dele, né? Não chamá-los para fazer alguma coisa ali na frente, né? Para entreter todo mundo e fazer com que todo mundo aprenda mais facilmente. Então, é bem legal isso, Exatamente. né? E os gêneros, gêneros textuais, eles já dizem para a gente como é que a gente tem que tratar o nosso auditório, né? Num debate regrado, há um turno de fala para cada um. A gente não pode interromper o outro, mesmo que a gente sinta aquela vontade. Numa exposição oral, a gente fica mais livre, como a professora falou. E a gente gosta de... E aí, alguma dúvida? Pode falar, ou seja, pode interromper em algum momento? Ou já tem gente que deixa lá os 15 minutos no final para tirar aquelas dúvidas, para a interação. Então, na exposição oral, para a gente fechar aqui, há sempre alguém ali falando, né, uma situação comunicativa, é um contexto, há sempre alguém ouvindo essa fala, que é o que eu chamo de auditório, tá? Auditório, nesse sentido de oralidade, é quem está me escutando, quem é o meu público-alvo. A pessoa que fala faz os gestos, expressões faciais. Então, gesto e expressão facial faz parte da oralidade. E o expositor, não é, quem tem ali a fala naquele momento, usa algum tipo de suporte, ou um papel, ou o computador, apresentação em PowerPoint, em alguma coisa para basear, para guiar o auditório na sua fala, tá? Então, situação comunicativa é qualquer conjunto de elementos, como eu falei para vocês, que intervém no ato de comunicação. Então, numa situação comunicativa, a gente sempre tem um emissor, o receptor, a mensagem, o lugar, o momento onde se realiza, e tudo isso precisa ser levado em consideração quando você for planejar o seu texto oral, tá? E aí, pessoal, a gente também tem que ter atenção da situação formal e informal, professora. A gente pode falar com abreviações, com gírias em situações formais? Eita, de jeito nenhum, gente. A gente precisa prestar atenção nisso também, né? Além dessa questão do público para quem você fala, né? Se são crianças, são jovens, são adultos, idosos, né? Que tipo de profissão que eles têm, né? Dependendo do que você for fazer, né? Vai exigir ali que você mude o seu discurso, né? E essa questão do formal e do informal vai depender muito disso, né? Qual é o objetivo daquela palestra? Qual é o objetivo daquela sua apresentação, né? É uma coisa mais formal, não é? Então a fala, né, vai ser diferente, tá? Exatamente. Aí eu trouxe uma questão aqui. Imagine que você encontra essa questão, porque é uma questão sim de prova, é uma questão sim de concurso, tá? É quando se pergunta assim, ó, utilizamos a linguagem coloquial, que é uma outra forma de chamar a linguagem informal, em qual situação? Durante uma entrevista de emprego, durante uma conversa com os amigos, durante palestra para o público e nenhuma situação acima. Pessoal, se você não sabe o que é linguagem informal, você também não vai saber responder. Se você não sabe o que é linguagem coloquial, porque quem colocou informal fui eu, mas na questão só tinha coloquial. Aí você vai se questionar, o que é coloquial? É informal. E quais dessas aí, ou qual dessas aí, né, a gente tem a situação que pode sim usar a linguagem formal? É claramente aí durante uma conversa com os amigos. Por quê? Porque numa entrevista de emprego, imaginem só aí, ó, se eu tiver uma moça vestida desse jeito aí, de shortinho, que eu gosto muito, né? Mas no escritório. Ao mesmo tempo, eu tenho aí uma pessoa aí de todo, terno e gravata, numa praia. A gente vai estranhar, de cara, a gente vai ter o estranhamento de que algo está errado. O que é que está errado? A roupa. Está errado a forma como ele está naquele ambiente. O ambiente pede outra coisa. A mesma coisa ao nível de linguagem. A situação comunicativa
pede o nível de linguagem apropriado. E é importante sempre pensar em quem vai ouvir, porque se a gente tem um público-alvo mais adulto, a gente pode usar a linguagem mais formal, aquela linguagem mais preocupada com a gramática, rebuscada. Mas se a gente está lidando com um público infantil, a gente precisa também utilizar aí o meio termo, a gente precisa usar a linguagem informal com a linguagem formal. Então, um falante culto hoje, um falante culto é aquele que consegue utilizar todos os níveis de linguagem de forma eficiente nas situações comunicativas, certo? Tem gente que gosta de falar difícil, né? Mas não, tá? Falar difícil não é ser falante culto, não. Falar bem é falar no nível de linguagem exigido Com clareza, para aquela né? Para aquele situação público, né? comunicativa. Exatamente. Então, pessoal, a partir disso, a gente sabe que a oralidade é muito importante. E aí, próxima aula, a gente vai falar de debate regrado. Professora, acho que você vai participar dessa aula com a gente, viu? Com certeza. Vamos fazer esse debate regrado e vou te explicar o que é debate regrado. Então, professora, muito obrigada. Obrigada a você, Carla. E obrigada a você aí de casa, né? Que assistiu essa aula. Participem sempre, gente. Essa próxima aula promete, viu? Beijo, até a próxima. Até a próxima aula. Espero você aqui. Tchau, tchau.